Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos aí, né, dar continuidade à nossa programação, né, trazendo aqui debates relevantes que precisam ser feitos aí pela esquerda e também pela classe trabalhadora, né? E hoje meu convidado aqui é o deputado federal Rubens Ottoni, né, do Partido dos Trabalhadores. A gente vai conversar aqui um pouco, né, de política nacional, né, falar um pouco aí do Congresso e tudo mais. Tudo bem, deputado? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Satisfação poder participar com vocês aí desse espaço privilegiado aí de debate, de comunicação. Maravilha. Fala um pouco mais de você. Tudo bem, vamos para o debate. Não. Então, tá bom. Então, prazer, deputado. Primeiramente, como que você vê esse cenário aí de 2022, o cenário eleitoral, né? Como que você está vendo, né? Quais são as perspectivas, né, sua para esse ano aí para o Brasil? Olha, Guilherme, esse momento é um momento muito delicado, né? O Brasil está vivendo um momento realmente de muita crise, é uma crise sanitária, a pandemia por si só já é um grande problema. É verdade que a pandemia não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo todo, mas aqui no Brasil bateu mais forte. Bateu mais forte justamente pela maneira como o governo federal tratou a pandemia. O descaso, a omissão do governo federal fez com que a pandemia aqui virasse uma verdadeira tragédia, né? Então, não é por acaso que nós estamos vivendo essa situação, mais de 600 mil pessoas mortas, não precisaríamos ter tido isso. E quando o mundo e a ciência fez a parte mais difícil, que foi inventar a vacina, aqui no Brasil o governo resistiu à vacina, não queria comprar vacina e quando comprou vacina, comprou tardiamente. Mas não é só a questão da pandemia, da crise sanitária, é a questão também da crise econômica, né? O Brasil equivocado no trato da economia. É claro que na pandemia a economia sofre as consequências, é natural, mas por isso mesmo precisaria de uma intervenção inteligente, responsável, consequente do governo federal para poder superar também as dificuldades econômicas. E o governo aí com a política, com a receita do Guedes, o governo entrou num caminho, enveredou com um caminho muito equivocado, quando, na verdade, o Brasil precisava de investimento público para sacudir a economia, para virar o jogo, dar a volta por cima da economia e gerar emprego, gerar renda. O governo fez exatamente o contrário, né? A proposta deles é ajuste fiscal, corte de gasto, e a economia que já estava travada, travou mais ainda. Então, é por isso, Guilherme, respondendo a você, que o 2022 está muito delicado. É a crise sanitária, é a crise econômica e está levando a uma crise política grave. Agora, o outro o lado positivo de tudo isso é que nós estamos num ano eleitoral, e nesse ano eleitoral o povo brasileiro tem a oportunidade de dar uma resposta a essa situação, a esse momento, e escolher outro caminho para o país. O que todos estão percebendo hoje, as pesquisas estão mostrando, uma pesquisa atrás da outra tem mostrado isso, é que esse caminho do governo Bolsonaro, o Brasil já percebeu que esse caminho não tem futuro e esse caminho é irresponsável e é um caminho que atende apenas uma parcela pequena da população e está levando a maioria da população a uma situação de tragédia social, porque além da questão sanitária, da questão da pandemia, como eu disse, é a questão da economia, com desemprego cada vez maior, carestia, e isso, onde tem desemprego e carestia, é a fome chegando a milhões e milhões de famílias. Certo. É, Deputado, né, o que está sendo feito aí, né, em torno dessa questão da crise econômica, né? Quarta-feira, né, eu fui para São Paulo, né, e eu pude perceber um aumento assim muito grande aí dos moradores de rua, né? E o que, por parte dos deputados federais, principalmente o da oposição, está sendo feito para a questão da fome, da questão da moradia? O que está sendo discutido por vocês? Olha, Guilherme, a grande disputa que tem hoje no Congresso Nacional é a disputa entre a proposta do governo Bolsonaro, dos seus aliados, aí coordenados pelo Centrão,
que tem uma política, como eu disse a você, uma política equivocada de ajuste fiscal, corte de gasto e de atendimento apenas a uma parte limitada da população, e a proposta que nós estamos sempre defendendo, que é a proposta de, no momento da dificuldade, o governo cumprir o seu papel social e atender e poder ajudar a milhões e milhões de famílias a saírem dessa situação de tragédia que nós estamos vivendo. Essa luta tem sido uma luta permanente, você deve se lembrar lá atrás a questão do auxílio emergencial, o governo era contra o auxílio emergencial, nós lutamos para que ele pudesse ser aprovado, o governo depois acabou aprovando pela metade, mas mesmo assim foi importante para a população brasileira. Agora, o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, acabou com o auxílio emergencial, nós queríamos renová-lo e aumentar o seu valor. Ele criou o Auxílio Brasil, mas esse Auxílio Brasil não atende nem a metade das famílias que eram atendidas pelo auxílio emergencial. Então, nós estamos aqui numa grande disputa para gerar emprego. Nossa grande preocupação aqui é gerar renda para que a população possa viver com dignidade, superar esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo a partir da pandemia. Isso exige o quê? Investimento público, não tem dúvida nenhuma. E alguém pode perguntar, mas vai tirar dinheiro de onde? Tira dinheiro do país, da poupança, das reservas do país. Isso é igual na família. Qualquer família, ela faz uma poupança para quê? Para, no momento de emergência, ter aquela poupança para usar e sair da situação de dificuldade. O país é a mesma coisa, tem reserva, tem poupança, e quer um momento mais delicado do que esse que nós estamos vivendo, com mais de 600 mil pessoas mortas, uma pandemia pressionando a população, com desemprego, com carestia, é o momento de se investir no país, investir nas pessoas. E é por isso que a nossa grande disputa aqui no Congresso Nacional é entre esse projeto neoliberal, capitaneado pelo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes, defendido pelo Centrão, que atende apenas uma minoria da população, que privilegia o corte de gastos, o ajuste fiscal, atende aos interesses dos grandes, do sistema financeiro internacional, e a luta que nós temos para poder fazer com que a população tenha acesso ao emprego, para poder ter acesso à geração de renda, ter renda para poder dar dignidade, colocar comida na mesa do brasileiro. Ô Rubens, na sua primeira fala, você falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que é uma intervenção responsável do Estado na economia. Eu queria que você explicasse, né, para o ouvinte e também para mim, né, o que significa essa intervenção responsável. Olha, é claro que no momento de pandemia, como eu disse no início, nós não podemos desconhecer que a pandemia ela traz dificuldades econômicas. Agora, essa dificuldade econômica não pode ser desculpa para que o governo saia de cena e não se preocupe em dar resposta e ajudar a população a viver com dignidade. A receita trazida por Paulo Guedes e Bolsonaro é ajuste fiscal, é corte de gastos, e é tudo aquilo que o Brasil não precisa. Na verdade, ao invés de dar o remédio, eles estão oferecendo veneno, porque na hora que a pandemia, que a economia já está travada, eles vêm, em vez de trazer o remédio, que seria o quê? O incentivo, o investimento público para gerar emprego, gerar renda, destravar a economia, eles vêm com um verdadeiro veneno, que a economia já está travada, eles vêm com corte de gasto, com ajuste fiscal, que favorece e interessa a quem? Ao sistema financeiro, que quer as suas garantias. Agora, sem investimento público, como é que a economia vai destravar e vai conseguir gerar emprego para poder gerar renda, para dar dignidade às pessoas? Então, o que nós defendemos é que, no momento de dificuldade, o governo exerça o seu papel. O seu papel é de poder ser indutor da economia. Então, nesse momento, precisa ter investimento público. Eu não estou falando aqui nada de novidade. É o que os Estados Unidos estão fazendo. O Biden lá lançou um grande programa de investimento público para poder superar a pandemia. Lá na Europa, a mesma coisa. Então, não estou falando nenhuma novidade. Não estamos tirando nenhum coelho da cartola. É aquilo que todos os países estão fazendo. Agora, aqui, Paulo Guedes resiste, Bolsonaro resiste,
e é isso que está fazendo com que a nossa economia esteja cada vez mais travada. E é por isso a tragédia que nós estamos vivendo, porque além da crise sanitária, é a crise econômica, com desemprego, com carestia e com fome batendo à porta de milhões de famílias brasileiras. Ô, Rubens, você, né, citou aqui o Centrão, né? Eu queria que você explicasse o que é esse Centrão e como, né, e como combater esse Centrão. E se é verdade, se é possível governar, né, sem esse Centrão, né? Que é uma discussão que eu vejo muito aí nas redes sociais. É possível governar sem um Centrão, né? Eu queria que você respondesse essas perguntas. Olha, Guilherme, na política é legítimo as articulações. Então, os blocos se articulam e é natural, legítimo, que aqueles que têm uma posição mais à direita, uma posição mais liberal, eles também se articulem e defendem a sua posição. Isso aí não há problema nenhum. Agora, o que acontece no Brasil? Primeiro é que o Bolsonaro foi eleito com um discurso não apenas questionando, não apenas enfrentando, mas xingando o Centrão para tudo quanto é lado. Né? Ele falava que estava sendo presidente para não deixar o Centrão trabalhar e tudo. O que ele fez, a primeira coisa que ele fez como presidente foi se articular com o Centrão, e hoje, na verdade, ele não se articula com o Centrão, ele é refém do Centrão. Quem governa hoje o país é o Centrão, capitaneado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Né? O Bolsonaro hoje é um boneco na mão deles. Esse é o grande problema. Não há autonomia do executivo e não há essa busca de políticas públicas para poder fazer a superação dos graves problemas que nós estamos enfrentando. Como eu disse a você, numa democracia, é legítimo que todos se articulem e que a gente dialogue, não tem problema nenhum, só não pode ficar refém. Hoje, o grande problema é que o Brasil é refém de uma política que não interessa a maioria da população. O Congresso para pelos interesses de uma minoria do sistema financeiro internacional, dos grandes conglomerados empresariais e também atendendo a interesses muito individualistas, muito individuais dos próprios parlamentares, tipo o orçamento secreto, liberação de verbas para atender interesses pessoais e os verdadeiros problemas que nós precisamos enfrentar, que é a questão da saúde pública, a questão da educação, a questão da geração de emprego e renda, isso vai ficando para trás, infelizmente. Então, esse é o grande desafio que nós precisamos enfrentar. Ô, Rubens, eu posso dizer que o Centrão foi o principal obstáculo, né, para um processo de impeachment ocorrer contra o governo Bolsonaro? Não, na realidade, o Arthur Lira, como presidente da Câmara dos Deputados, ele liderando o Centrão, essa foi a grande articulação. Passar a pauta. O presidente Bolsonaro trocou a pauta política nacional pela não votação do seu impeachment. Então, para que não fosse votado o impeachment de Bolsonaro, ele transferiu para a Câmara e o Senado todas as decisões. E por isso que eu disse aqui para você anteriormente que Bolsonaro se tornou refém do Centrão na pessoa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, justamente por essa necessidade de brecar os seus processos na Câmara, porque motivo tem de sobra, né? Para poder abrir processo de impeachment. Pedidos também não faltam, são mais de 100 na Câmara dos Deputados. Então, o que faltava mesmo era a iniciativa, mas a negociação que foi feita foi exatamente essa. Eu não coloco nenhum processo adiante, mas, em compensação, eu dirijo aqui a pauta da política nacional. Verdadeiro absurdo. Ô, Rubens, e o que por parte da oposição, né, algum negócio para de balanço, o que poderia ser feito, né, e que não foi feito para fazer esse processo de impeachment ir adiante? Faltou pressão popular, né, faltou mobilização na base, né? O que poderia ser feito que não foi, na sua avaliação? Não, claro que pressão popular, movimentação na base, articulação,
Tudo isso é muito importante na política em qualquer momento, e no momento de busca de impeachment também seria fundamental. Agora, é preciso a gente ter consciência da correlação de forças, né, Guilherme? Infelizmente, nós saímos da eleição de 2018 numa correlação de forças muito desfavorável. Num Congresso de 513, numa Câmara dos Deputados de 513 deputados, nós temos cerca de 120, 130 votos, somando todos os partidos mais à esquerda, né? O PT com 60, com 50 e poucos deputados. Então, 56 deputados no meio de 513, imagina o que é isso, né? Então, é uma situação muito desfavorável. Mas não é só o PT? Não, aí você soma com o PCdoB, vai para 60. Não, mas não é só o PCdoB, tem o PDT, você vai para 90, mas tem o PSB, você vai para 100, 110. Mas tem o PSOL, você vai para 120. Então, e daí para frente não tem mais aonde buscar voto, né? 120, 130, 140 votos. Então, a correlação de forças é muito, muito desfavorável. Aí você pode falar, não, mas e se a pressão popular, se tivesse um grande movimento de rua, poderia mudar essa correlação de forças? Talvez sim, com certeza ajudaria a mudar. Mas a questão é que a diferença é tão grande que acabou não sendo possível. A pressão popular, muitas manifestações aconteceram, é claro que às vezes insuficientes, certamente insuficientes, mas também conseguiu pressionar e sensibilizar alguns parlamentares, mas as negociações que foram feitas e os interesses que estavam por trás dessas negociações falaram mais alto, e com isso eles conseguiram segurar os processos de impeachment na Câmara dos Deputados. Sim, você falou aí que o Bolsonaro está refém, né, do Centrão, né? Aí me veio à cabeça, né, o impeachment, né, o golpe, né, orquestrado, né, contra a Dilma, né? E eu te pergunto o seguinte: a Dilma não foi, né, teve alguma certa rixa aí com o Centrão e com o Eduardo Cunha, né? E aí, né, como, né, não ser refém do Centrão e, ao mesmo tempo, não sofrer um processo, um golpe como a Dilma sofreu num futuro governo? Não, na realidade, um governo ele precisa ter habilidade política para não deixar formar um bloco consistente como esse que o Centrão conseguiu formar, tanto nesses dois episódios, tanto no processo de impeachment da presidenta Dilma, quanto agora no processo de não levar adiante o impeachment de Bolsonaro. Então, tem que ter habilidade política para não deixar formar, aglomerar. Você tem que dividir. Você tem que dividir esse grupo. São grupos conservadores que pensam mais políticas liberais e estão ali mais sintonizados nas suas propostas, mas eles têm diferença entre eles também. Então, você tem que ter habilidade para poder fazer essa diferença, dividir o adversário, para que eles não tenham a força que tiveram nesses dois episódios que você cita aí. E eu diria que lá atrás, no episódio do afastamento do golpe que tirou a presidenta Dilma, é uma questão mais grave ainda, né? Porque não foi só articulação de proposta. Na verdade, ali a crise ela já nasceu na campanha de 2014, né, Guilherme? Lá na campanha de 2014, a crise já existia. Por quê? Porque já vinha lá de trás. O PSDB tinha perdido a eleição em 2002 para o Lula, achou que o Lula não ia governar, o Lula governou e bem, eles achavam que o Lula não ia ser reeleito, o Lula se reelegeu, aí eles achavam, agora o Lula não pode candidatar, ele não vai dar conta de fazer o sucessor, o Lula fez o sucessor, a sucessora, a presidenta Dilma, a primeira mulher a governar o Brasil, e aí eles tinham certeza que a Dilma não se reelegia, e eles jogaram todas as fichas nisso na eleição de 2014. Você deve se lembrar que aquela eleição foi uma verdadeira guerra, e naquela guerra o Moro já atuava a favor do PSDB, articulado
com a PGR e articulado com a Globo, vazando informações toda quinta-feira para poder plantar notícia nas revistas no final de semana, para repercutir na segunda e na terça-feira e na quarta-feira no Congresso Nacional, para na quinta-feira ter outro vazamento de notícia, e foi assim o ano de 2014 todinho, para tentar minar a campanha da Dilma e derrotá-la. E não conseguiram. Foi uma verdadeira guerra, mas nós ganhamos a eleição com a Dilma no primeiro turno, ganhamos no segundo turno, enfrentando o Aécio, que era o candidato da oposição naquele momento, candidato senador pelo PSDB. Qual que foi o problema ali, Guilherme? É que eles não aceitaram o resultado da eleição. Eu costumo dizer que eles já tinham perdido várias eleições para nós, mas naquela eleição eles não perderam apenas a eleição. Eles perderam a paciência de disputar a eleição. Por quê? Porque eles perderam para a Dilma uma eleição que eles tinham certeza que ia ganhar, olharam para frente e falaram, gente, mas daqui 4 anos nós perdemos para a Dilma, nós vamos enfrentar o Lula, nós vamos perder de novo. Então, eles perderam a paciência de disputar a eleição. Falaram, então não dá para esperar. Foi por isso que o Aécio Neves, que foi o candidato a presidente disputando com a Dilma, logo depois da eleição, ele chegou a pedir recontagem dos votos, mas aí ele deu uma entrevista, quando não foi aceito, ele deu uma entrevista e falou assim, vocês ganharam a eleição, mas vocês não vão governar. Essa foi a fala do Aécio Neves. Aí o Aécio, senador do PSDB, articulou com Eduardo Cunha, deputado federal do MDB, e já em fevereiro de 2015, Eduardo já era presidente da Câmara dos Deputados. E ele, na presidência da Câmara dos Deputados, liderou todo aquele movimento que foi de boicote ao governo da Dilma, todas as matérias que precisavam ser aprovadas para poder viabilizar o governo, elas eram engavetadas, todas as matérias que era para dinamitar o governo da Dilma votava até de madrugada, e isso inviabilizou o governo da Dilma e ajudou eles a articularem esse movimento de unidade para votar o impeachment. Então, eu diria que um governo ele precisa ter essa habilidade para não deixar os agrupamentos terem essa força. É preciso dividir, é preciso dialogar. Não é por acaso que você veja o Lula aí, já ainda antes mesmo do processo de eleição, nem ganhou a eleição, ele está trabalhando para ganhar a eleição, mas ele está trabalhando também pela governabilidade. Muita conversa que ele está fazendo agora não é nem para ganhar apoio eleitoral, é às vezes para preparar o campo para não ter o adversário unido em bloco contra ele lá na frente, para ir já dividindo o adversário e ter condição de governabilidade lá na frente. E você acha que a Dilma não fez isso, né, em 2014? E muita gente às vezes fala que é por isso, por aquilo, inabilidade. Não, às vezes é um momento político, né? O momento ali nós já estávamos também no 4º governo, então uma situação de algum desgaste do governo, e às vezes era mais difícil mesmo contemplar os interesses dessas articulações políticas. Então, a coisa não é fácil, não é simples, né? Às vezes a gente falando aqui parece uma coisa simples, bastava querer. Não é bem assim. Ela, com certeza, tentou também, só que naquele momento não foi possível. Mas o desafio é esse, é não deixar o adversário se juntar, aglomerar, articular e ganhar força suficiente para poder colocar a faca no pescoço, como se diz no dia a dia da população. E deixa eu te perguntar, e você, você que está aí, né, no dia a dia da Câmara, assim, você estava a dizer que esses adversários são pessoas confiáveis de fazer algum tipo de negociação? Essas pessoas não podem, uma hora ou outra, dar uma facada aí nas costas aí da gente? Sim, claro que pode. Nós estamos sujeitos até aqueles que estão junto com a gente fazer isso com a gente. O Lula teve. Quando era o governo do Lula, muita gente deixou o PT, estava dentro do PT, deixou o PT para fazer oposição ao Lula. Então, tem de tudo, né? Então, está sujeito. Mas é aí que está a habilidade. Você tem que trabalhar para poder construir as alianças e fazer com que essa situação que você, com toda razão, pensou aí que pode acontecer, ela não aconteça. Esse é o desafio, essa é a articulação política, porque nem todo mundo pensa igual, a maioria tem as suas posições, e mesmo no bloco que a gente pensa que é tudo igualzinho, como eu disse, o PT,
não é tudo igualzinho. Né? No governo, repito, no governo Lula, o PT perdeu aí vários deputados, mais 5 deputados, acho que chegou até 8, 10 deputados, que saíram do PT para fazer oposição ao governo. Sim, mas daí tem uma outra questão, acho que envolve isso também, e que me deixa bastante preocupado e contrariado, né? Que é a questão, né, de uma possível chapa com o Geraldo Alckmin, a gente conhecendo a peça que é, né? Qual que é a sua avaliação disso? Existe uma possibilidade... Peraí, existe uma possibilidade do Geraldo Alckmin ser um novo Michel Temer? Olha, tudo é o que eu falei. Até quem é do PT, quem é dentro do PT, às vezes pode fazer coisas que às vezes a gente não está querendo, e então, o risco sempre tem. Agora, eu acho que essa discussão do Geraldo Alckmin não é o mais importante para nós no momento. O mais importante para nós é centrar o debate no Lula, né? Porque ele que vai ser o candidato a presidente da República, e é ele que vai ter potencial para ganhar ou não a eleição. Então, nós precisamos centrar fogo na questão do Lula, dar ao Lula a unidade necessária para dialogar, como eu disse, não apenas para construir as bases necessárias para ganhar a eleição, mas também para construir a governabilidade. E eu diria que o nome do Alckmin é um a mais entre várias opções. Tem várias opções. No momento certo, no momento oportuno, eu avalio que não vai ser antes do mês de abril, lá para abril, maio, né? Nós poderemos sentar, e o Lula certamente coordenará esse processo com a direção do PT e, quem sabe, também com a direção da federação dos partidos, porque eu espero que se forme a federação dos partidos, e aí esse processo da escolha do vice não vai ser só o PT, serão esses partidos também que poderão ajudar nesse diálogo, mas certamente liderado pelo Lula, para escolher a melhor solução, para escolher o melhor nome, escolher o nome que se ajuste à necessidade e ao momento político que nós estamos vivendo. Então, eu diria que acho que não precisa ficar levantando muita bola do Alckmin. Ele é um nome importante, é um nome a ser considerado, mas não é só esse. Tem outros nomes aí também que, no momento certo, nós poderemos analisar. E que outros nomes seriam esses? Não, tem vários, e pode aparecer outros que a gente não sabe, né? Vai. Até a convenção pode aparecer quantos nomes quiser. A convenção vai até o dia 5 de agosto. Qualquer nome que quiser apresentar e achar conveniente pode apresentar, não tem problema nenhum. Né? Como o do Alckmin, há 3 meses atrás, ninguém nem sonhava com esse nome do Alckmin e apareceu. Né? Pode aparecer outro. Pode aparecer mais à direita e pode aparecer mais à esquerda. Então, os nomes estão em aberto. Está em tempo ainda para discutir esses nomes. Mas, como eu disse a você, eu acho que essa não pode ser a discussão central. Né? A gente começar a discutir o vice. Né? Não, nós temos que discutir é o projeto do Lula, é o que o Lula propõe para o Brasil, quais as políticas públicas que nós vamos defender caso o Lula seja eleito, quais as reformas que nós vamos fazer, o que nós temos para desmanchar desse governo, tanta coisa que eles aprovaram aí que nós precisamos rever. Então, isso sim, acho que é um debate importante e que a gente tem que fazer, e que esse debate sinaliza para a sociedade e ajuda a gente a poder ganhar a confiança cada vez mais da população brasileira. Certo. Deputado, né, uma coisa que, né, ficou bastante marcada e mal marcada aí nas eleições de 2018, né, foi a questão das fake news, né? E acho que com certeza, né, isso aí vai voltar com força, né, tipo, né, degradando todo o debate político sério que precisa ser feito, né, neste país. Né? O que está sendo feito, né? O que está sendo discutido para combater essas fake news? Com certeza, você tem toda a razão. As fake news, aí, com o advento das redes sociais, a força cada vez maior das redes sociais, crescendo a cada ano, a cada eleição, desagou em 2018 nessa tragédia de enganação, né, de invenção, de mentiras espalhadas de todas as formas nas redes sociais. Eu vejo que nós temos que trabalhar, e já estamos trabalhando, em 2 frentes. A primeira, no meu entendimento, a consciência da população já aumentou muito. Eu diria que em 2018 a população foi pega de surpresa com
novidade, de poder aproveitar com muita intensidade das redes sociais para fazer a mentira. Porque a mentira numa campanha eleitoral sempre existiu, né, Guilherme? O cara vai na cidade, eu já enfrentei muitas eleições, o pessoal fazia um panfletinho com mentiras sobre o candidato e se jogava, espalhava na cidade de madrugada e a cidade amanhecia com folheto para tudo quanto é lado, falando mentira de determinado candidato. Até ele explicar que aquilo não era verdade, ele perdia um mês da campanha. Agora, o grave da eleição de 2018 é que isso foi feito na rede social. Imagina na rede social que a coisa é automática, instantânea e atinge, né, as pessoas com a intensidade muito grande. Então, isso pegou de surpresa. Mas eu vejo que hoje muita gente já percebeu que não é bem assim. Então, um trabalho é trabalho de conscientização. Esse é um trabalho permanente. Agora, o outro é ter uma legislação também que coíba isso, né? Porque, na verdade, em 2018, como eu disse, foi pego de surpresa que nem legislação mesmo, a gente tinha uma legislação adequada para enfrentar um mecanismo de distorção de uma campanha eleitoral, como foi usada assim, de maneira flagrante pelo Bolsonaro e seus aliados. Então, agora nós já temos uma legislação mais sólida, nós já temos uma legislação que eu não diria que ela seja suficiente para fazer esse combate, mas já ajuda bastante, inclusive já está ajudando. Já tem muita gente respondendo o processo. Tem muita gente foragido, está lá nos Estados Unidos por conta de fake news. Está foragido porque se pisar aqui no Brasil vai ser preso. Então, por quê? Por conta de fake news. Então, já tem legislação, né? Então, a coisa não está tão frouxa assim. Mas eu diria que essa preocupação que você levanta tem toda a razão e nós precisamos continuar atentos nas duas pontas. Conscientização da sociedade, alerta, orientação, apelo para que a gente possa usar bem as redes sociais e denunciar aqueles que a usam indevidamente e ter uma legislação cada vez mais rígida e ser capaz de usar essa legislação contra os criminosos que tentam manipular o resultado das eleições através das mentiras nas redes sociais. O deputado, né, o Bolsonaro ele sempre, né, dá algumas bravatas bastante, na minha avaliação, bastante golpista, né? Né, questionando aí o resultado da urna eletrônica, outros também, como acho que aconteceu hoje mesmo ou ontem, né, falando que algo, né, que algo iria acontecer no país que iria salvar o Brasil, né? O que está sendo discutido aí na Câmara e também, né, por parte da oposição para impedir essas bravatas golpistas, e você acredita mesmo que o Bolsonaro possa fazer alguma coisa aí depois do resultado eleitoral? Não, eu acho que numa coisa ele tem razão. Acho que vai acontecer alguma coisa no Brasil para salvar o país mesmo. É a derrota dele. A derrota dele vai salvar o país. E vai ser o primeiro presidente, depois do processo democrático, né, que é presidente, como presidente, candidato à reeleição e que vai perder a eleição. Porque até hoje não teve nenhum presidente candidato à reeleição que perdesse. Todos ganharam a eleição. Ele vai ser o primeiro a perder. E vai perder justamente porque a população já se conscientizou. Então, até dessas bravatas que ele usou, e que no início todo mundo ria, todo mundo achava bom, e todo mundo comentava, e era aquela festa, e virava manchete nas redes sociais, nos meios de comunicação, perdeu muita força, né? Agora, o máximo é ali no cercadinho dele, né? Que seja no cercadinho em frente ao palácio, ou no cercadinho da rede social dele, mas na realidade está ficando. Ele que chegou a ter quase 60% de aprovação, está trabalhando ali com 20%, 25% apenas de aprovação. Significa que já perdeu mais da metade dos seus apoiadores. Tem muita gente que o defende? Tem. Porque aí a pessoa fala, não, mas não é bem assim, deputado. Tem muita gente que defende ele ainda. É verdade, tem muita gente que defende e vai continuar defendendo. Eu costumo dizer que vai ter muita gente que vai morrer abraçado com ele. Vai morrer abraçado. Mas que já diminuiu muito, diminuiu. Já caiu. Hoje é menos da metade do apoio que ele tinha lá em 2018. E o deputado, né? Você falou aí em outras palavras, do bolsonarismo, né?
O Bolsonaro, né, eu espero, né, que seja derrotado nas eleições aí deste ano, né, no mínimo. Na verdade, esse cara deveria, né, ter sido preso ontem, né, na minha avaliação, né, ter caído ontem. Mas só que o seguinte, né, o bolsonarismo vai continuar, né? Como combater esse bolsonarismo, né? Isso é importante, você tem toda a razão. Mas eu diria uma coisa, isso também não é novidade, porque o bolsonarismo, entre aspas, esse nome que você dá, ele já existia antes do Bolsonaro. Ele já existia, né? Sempre existiu, só que estava escondido. E estava escondido por quê? Porque eles tinham vergonha dessa proposta. Porque depois da ditadura militar, você é uma pessoa nova ainda, você às vezes não teve a oportunidade de conviver como eu convivi na década de 80, na década de 90, a direita tinha vergonha de falar que era direita. Aí o cara de direita, ele ia dar uma entrevista, o pessoal perguntava, e falava, não, eu não sou de direita, eu sou de centro. Então não existia direita no país, todo mundo era de centro. Tá? Então, não existia direita. Aí não, aí o Bolsonaro ajudou, digamos, a popularizar, a dar coragem para esse pessoal que estava dentro do armário sair e aí começar a agitar. Então, hoje, infelizmente, o desserviço que o Bolsonaro cumpriu foi, digamos, incentivar, não o pessoal antigo, mas a juventude. É triste você ver um jovem achar que é vantagem ficar defendendo posições de direita extremada e achar que isso é bonito, que isso é moderninho, que isso é legal, tal. Então, é um negócio atrasadíssimo. E o Bolsonaro popularizou essas coisas. Então, isso foi realmente um atraso. Mas eu diria que a disputa ela já existia anteriormente. Ela já existia anteriormente, nós vamos continuar. O Bolsonaro passa, mas as ideias ficam. E você tem toda a razão. As ideias ficam com mais força do que eram anteriormente ao Bolsonaro. Mas eu diria que nós precisamos estar atentos para fazer essa disputa cotidiana de pensamento dentro da sociedade brasileira. O deputado, você falou aí, né, do fundão, né, do orçamento secreto. Queria que você falasse um pouco mais desse projeto aí, o que está sendo feito aí pela oposição aí em relação a esse tema. O orçamento secreto, na verdade, Guilherme, foi uma invenção do Centrão. Como o Centrão fisgou o Bolsonaro, né? Porque eu me lembro que na época da negociação do Bolsonaro com o Centrão, a imprensa noticiou que o Bolsonaro tinha ganho o Centrão para a base de apoio dele. Aí, naquela época, eu dei uma entrevista e disse assim, vocês se enganam, Bolsonaro não ganhou o Centrão para sua base de apoio. Foi o Centrão que fisgou o Bolsonaro. Da agora para frente, quem vai dar as cartas é o Centrão. Então, aí o Centrão, o Bolsonaro pôs na mesa. O que o Bolsonaro colocou na mesa? Vocês não podem votar o impeachment. E eles falaram, combinado, nós não votamos o impeachment. Mas, da agora em diante, quem define o orçamento do país somos nós, e não o executivo. Essa foi a negociação. Só que os mecanismos que existiam anteriormente para poder definição de gastos do orçamento estavam quase tudo na mão do executivo. Na mão do legislativo, tinha as emendas parlamentares e tinha essa tal emenda do relator, que era muito pouco usada. Mas aí, né, o Lira e o seu grupo estudaram um jeito lá de, digamos, potencializar a emenda do relator. E aí, essa emenda do relator passou a ser uma emenda poderosa, eles mudaram lá a dinâmica de organização dela, ela passou a ter possibilidade de direcionar recursos 100 vezes mais do que normalmente saía da emenda do relator, e com a vantagem de não precisar discriminar para onde iria a emenda e quem é que estava mandando. Então, é por isso que é chamado de orçamento secreto. Então, aí começou o dinheiro do orçamento nacional, já não era direcionado e definido pelo executivo, né? Por isso que eu falo que o Bolsonaro é refém do Congresso. Aí o Centrão definia essas ações, esses indicativos de emendas secretas,
para os municípios dos parlamentares que votavam a favor das matérias do Executivo. É isso que acontecia, né? Nós entramos na Justiça, entramos no STF, ganhamos no STF, né? O PT e partidos de esquerda, nós entramos no STF com ação contra o orçamento secreto, ganhamos a ação no STF e hoje o governo federal será obrigado, nesse ano, nós queríamos que fosse obrigado a divulgar as anteriores. Aí nós não conseguimos que isso fosse aprovado, mas as emendas deste ano, elas precisarão ser publicizadas, terão que ser divulgadas, mostrar quem é que está indicando e para onde está indicando. Então, foi uma forma que nós conseguimos de tentar brecar um pouco a influência deste orçamento secreto. Agora, eu diria para você, Guilherme, que no momento que nós estamos no Brasil, o instrumento maior que nós teremos para brecar todas essas arbitrariedades, todos esses descaminhos na governança do nosso país, é o voto em outubro. É o voto em outubro. Nós estamos a menos de um ano da eleição. Então, é o voto. Nós precisamos buscar um caminho para o país. Nós não podemos nem pensar em dar uma escorregada e por uma coisa ou outra, uma bobeada, a gente garantir que esse pessoal continue à frente do Brasil. O Brasil não aguenta isso, né? E nem o povo brasileiro aguenta mais 4 anos de desgoverno assim. Então, eu diria que o instrumento maior agora, é claro que a gente está aqui atento, fiscalizando, cobrando e tentando, na resistência, diminuir os prejuízos para a população brasileira, mas o grande desafio agora é preparar-se para o processo eleitoral, para poder eleger um presidente da República que tenha compromisso com o país, e não tenho dúvida nenhuma que o Lula hoje é o nome mais preparado para cumprir esse papel, mas eu diria que não é apenas também eleger o Lula presidente, mas dar a ele condição de fazer as mudanças necessárias. Isso é dar a ele um Congresso que o ajude, não o atrapalhe. Então, nessa eleição, o grande desafio é eleger o presidente da República, mas eleger também deputadas, senadores e senadoras comprometidas com essa mudança que nós buscamos para o nosso país. Ô, deputado, em relação a esse tema, eu tenho, na verdade, uma preocupação que acho que pode ser até uma polêmica, né? Em torno da questão das eleições, porque, assim, né, enquanto a gente está falando aqui das eleições, hoje mesmo está morrendo mais de 1.000 pessoas aí por conta da Covid-19 e acrescenta também por conta do discurso negacionista anti-vacina, né, do governo Bolsonaro. Né? Aí eu te pergunto, assim, você acha que, assim, a minha preocupação é que não dá para esperar mais para outubro, porque olha a quantidade, por exemplo, eu passei meu aniversário, que foi dia 9, né, agora em São Paulo, a quantidade de morador de rua, né, não tem nem o que comer para ir largado ao relento, né? Você não acha que, você não acredita que a gente tem que tirar o Bolsonaro para ontem? Não tem dúvida. O que eu estou falando é que nós precisamos trabalhar a curto e médio e longo prazo, porque a luta do imediato nós já estamos fazendo, nós não vamos fazer. A luta do imediato nós estamos lutando desde o dia 1º de janeiro de 2019, na luta e na resistência contra a retirada de direitos, contra o desmonte das políticas públicas. Essa tem sido a nossa luta permanente aqui no Congresso Nacional e eu, pessoalmente, tenho participado de todas as movimentações de rua no país, todos os apelos de rua, eu participei de todas as manifestações e continuarei participando. Então, esse trabalho ele está sendo feito. Agora, o que eu quis dizer é que esse trabalho não é suficiente. Porque se a gente fizer esse trabalho e bobear na eleição e esse povo ganhar, nós vamos ter que continuar na rua desesperado com esse trabalho. Então, as duas coisas têm que ser casadas. Nós estamos na luta imediata para poder, digamos, diminuir os impactos das políticas genocidas do governo Bolsonaro, né? Temos que estar no dia a dia, no cotidiano, nos defendendo do desmonte das políticas públicas, da retirada de direitos, dos ataques ao povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, tem que pensar no estratégico. Tem o imediato, mas tem que pensar no estratégico, porque senão a gente não muda.
Nós precisamos criar as condições para virar o jogo, para dar a volta por cima, para voltar a governar o Brasil, porque é isso que vai dar uma certa estabilidade e dar a condição de discutir novas políticas para o nosso país. E que papel que o deputado pode cumprir numa mobilização de rua? Olha, nós temos feito muito, né? Esse, na verdade, é o meu maior trabalho. Eu trabalho muito mais no contato social, no debate, na articulação política e na mobilização social, do que propriamente dentro do Congresso. O meu trabalho legislativo, para mim, é um detalhe apenas, é um instrumento importante apresentar projeto, é um trabalho importante debater as políticas públicas, tudo isso eu faço com o maior vigor aqui na Câmara dos Deputados, mas eu não tenho dúvida, e eu dou muito mais valor no meu trabalho no dia a dia, na rua, andando no estado de Goiás todo, são 246 municípios do estado que eu visito um a um, tentando dialogar com os profissionais da educação, da saúde, com pequenos produtores, com o povo em geral, com aqueles que estão sofrendo as consequências do governo. Primeiro, de um lado, você perguntava aí como que o deputado pode trabalhar, por um lado, que eu acho muito importante, é a formação de uma nova consciência. Nós não vamos ter um novo país se a gente não formar uma nova consciência. Né? Bolsonaro só ganhou porque o povo estava inconsciente. Então, nós precisamos formar uma nova consciência. Então, precisamos apostar nas mobilizações. Quando eu falo mobilização, não é nem as grandes mobilizações, qualquer tipo de mobilização. E, então, grande, média, pequena, aquilo que é possível fazer em cada momento ou em cada lugar. Tem cidade que você tem facilidade de fazer uma coisa, em outra cidade você pode fazer uma coisa mais modesta, mas tem que fazer. Então, de um lado, é a formação de uma nova consciência. E do outro é criar as condições necessárias, criar a organização necessária para potencializar a força do movimento, né? Para que esse movimento tenha vez, tenha voz e, como você disse lá atrás, ter condição de pressionar aqueles que estão à frente das decisões do país. E como formar essa nova consciência, né? O que você, enquanto deputado, pode fazer? Esse é um trabalho mais lento, esse é um trabalho de mais paciência, esse não é um trabalho de uma eleição, né? Porque a eleição é assim, como o Bolsonaro ganhou, outras vezes ganham, ganha o voto ali e tal, e às vezes até de maneira desavisada. Ganhar o voto é difícil, mas mais difícil de ganhar o voto é formar uma consciência, porque formar consciência demanda o quê? Demanda informação, demanda preparo, demanda dedicação no contato com as pessoas. Então, tem que dedicar tempo para debater, para discutir, levar informação, fazer com que as pessoas entendam a luta que existe na própria sociedade, as diferenças que existem nela, por que acontecem determinadas coisas. Então, é evidente que para você discutir uma coisa como essa, não dá para você, em 5 minutos, você formar essa nova consciência. Não é apertando um botão que você forma essa nova consciência. Tem que ter um investimento de tempo, um investimento de formação, de preparação, de formação, eu diria, política, no sentido de poder fazer o debate político, mas também na formação da organização, de dar os instrumentos necessários para as pessoas poderem se organizar, né, como fazer reunião, como fazer uma entidade, como essa entidade poder se preparar para poder ter influência na sociedade, enfim, como arregimentar novas pessoas. Isso faz parte da organização também do movimento social. Então, aí é um trabalho de fôlego, Guilherme, um trabalho que leva mais tempo. Então, é por isso que nós temos que trabalhar nas duas pontas, naquilo que é o imediato, mas também naquilo que é estratégico, porque, no meu entendimento, é esse estratégico que vai ajudar a gente no imediato. Quanto mais a gente formar nova consciência, conseguir organizar aqueles que estão conscientes para potencializar a sua força, mais no imediato a gente terá a condição de decidir os destinos do nosso país. Maravilha. Uma coisa que eu escuto bastante, né, você falou aí, né, trabalhar da nova consciência, né, é que uma crítica, inclusive vinda aí de alguns apoiadores do governo, né, do ex-governo petista, é de que o PT incentivou muito o consumo e não trabalhou com essa nova consciência, né, e que isso foi uma das explicações que levou ao golpe e que levou ao governo Bolsonaro. Você concorda com isso, com essa avaliação?
Bom, eu acho que essa avaliação faz parte, mas é uma ilusão, né? É reduzir demais esse debate e achar que foi uma coisa que levou a essa situação, seja essa ou outra. Não é uma coisa, são várias coisas. Né? Então, tem várias situações e a gente tem que estar aberto para poder perceber isso ao longo do tempo, das análises e das avaliações. Mas eu diria, sim, que isso faz parte. Eu não pode colocar isso como uma coisa exclusiva. Então foi isso. Não foi isso. Mas isso também. Com toda certeza, nós, por um lado, não é que o governo do PT incentivou o consumo. Não, o governo do PT deu dignidade às pessoas, deu direito ao consumo. Porque quem fala, incentivou o consumo, é a elite que fala assim, porque a elite acha que o consumo é só ele que pode ter. Só ele que pode consumir educação, só ele que pode consumir saúde, só ele que pode consumir lazer, só ele que pode conduzir turismo, né? É só ele que pode consumir, porque é o privilégio de quem tem dinheiro. Quando ele via o pobre pegando um avião para poder viajar, que absurdo, o pobre ou estudando no mesmo lugar, ou visitando, participando do mesmo lugar, mas que absurdo, por quê? Porque ele achava que não podia consumir. Então, na verdade, o governo ele deu direito às pessoas, direito que está na Constituição, direito de viver com dignidade, de exercer sua cidadania. Isso está na Constituição. Está na Constituição. Agora, você tocou num ponto que é verdade. Eu só acho que não é o único ponto. Não é o ponto. Mas é verdade. Nós precisávamos investir mais na formação, na consciência de novo das pessoas, para as pessoas depois não chegarem com um discurso e falarem assim, não, isso aqui eu consegui com o meu suor, consegui isso aqui com o meu trabalho. Quer dizer, para ele não tinha política pública, aquilo não dependia de governo. Em qualquer governo, ele teria acesso àqueles benefícios. E hoje ele está aprendendo no dia a dia que não é verdade assim. Né? Ele continua trabalhando, feito um condenado, só que as coisas já não chegam para ele. Por quê? Porque não tem política pública. Né? Ele trabalha, mas agora não tem habitação popular, ele trabalha, agora não tem mais facilidade para ter a educação pública, ele trabalha, mas a saúde já não atende do jeito que precisava atender. Ele quer trabalhar, ele trabalha, mas às vezes o filho está desempregado porque não tem emprego para o filho dele. Então, depende de política pública, depende da mentalidade do governo. Então, isso faz parte, sim. Nós precisamos trabalhar isso permanentemente. E esse trabalho de conscientização é sendo governo, sendo oposição, aonde tiver. Eu, a vida inteira, eu cheguei à política vindo do trabalho de base, do trabalho nas comunidades e formando consciência das pessoas. Então, eu tinha 15 anos de idade, eu já participava de grupos de jovens, já participava depois de grupos de comunidades eclesiais de base, discutindo, debatendo, formando consciência. Foi depois que eu cheguei na política. Então, esse trabalho não depende de estar no governo, não estar no governo, ele é permanente. E eu aqui continuo fazendo esse trabalho no dia a dia, andando todo o estado de Goiás. Maravilha. E como que você avalia aí a atuação, né, dos deputados mais apoiadores do governo federal, como, por exemplo, Carla Zambelli? Que papel que eles cumprem aí no Congresso? Eu diria hoje que aqui na Câmara dos Deputados, nós temos aquele grupo que eu diria assim, bolsonarista raiz, né? É aquele pessoal que é do Bolsonaro e que vai morrer abraçado. Então, quando as pessoas falam para mim, falam, mas tem muita gente que ainda defende o Bolsonaro. Tem mesmo. E tem muita gente que vai continuar. Agora, o Bolsonaro está perdendo, já perdeu uma parcela grande daqueles que se sentiram enganados. Porque teve gente que apoiou o Bolsonaro de boa fé. Ele não está acompanhando, não tem muita informação. E ela fala, mas tem que mudar mesmo, esse povo aqui já governou, vamos dar oportunidade para o outro. Aí o cara chega falando que vai fazer melhor, mas quem sabe faz mesmo. Só que na primeira esquina, esses já perceberam que tinha entrado na fria. Na primeira esquina, já percebeu que ele tinha sido enrolado, tinha sido enganado. E a gente encontra com essas pessoas, eles falam tranquilo, falam assim, olha, tem até vergonha do voto que eu lutei, como é que eu caí nessa conversa? Como é que eu fui cair nesse conto de vigário? Então, muita gente já admite. Agora, tem um outro pessoal que está com o Bolsonaro, ele não é de raiz do Bolsonaro, mas está lá por conveniência.
está lá para levar vantagem. O Centrão é um exemplo disso, né? E tem gente com esse perfil, fora do parlamento, que é aqueles que estão levando um determinado tipo de vantagem, que às vezes vão ficar por perto até, digamos, a fonte secar. A hora que vê que a fonte está secando, pode ser que ele já deixe de lado. Então, eu diria que esse bloco, como você disse, de apoiadores do Bolsonaro, eles têm aí, diria, 3 campos. Um que foi de boa-fé, esse praticamente o pessoal já caiu fora, o pessoal de boa-fé já caiu fora, já percebeu que tinha entrado na fria. Agora sobrou aqueles que são raiz e aqueles que são os interesseiros. Esses interesseiros já tem muita gente largando o barco, já está percebendo que não tem futuro. Então já tem gente pulando do barco. E a minha avaliação é que vai ter mais gente ainda pulando do barco nos próximos meses. Maravilha. E agora aí para a gente, né, finalizando o nosso bate-papo, né? Queria que você contasse um pouco, né, quais são os seus projetos aí para o estado aí de Goiás, né? Inclusive, né, um estado muito ligado aí ao meu parceiro aí de canal e amigo André Bom Tempo, né, que até está na mesma cidade, mas tem muito familiar aí de Goiás, né? Um abraço aí para os ouvintes do Mesa de Debates aí de Goiás, para o estado, né? Quais são os seus projetos? Olha, Guilherme, aqui nós estamos trabalhando com muita força em Goiás para podermos buscar políticas públicas que valorizem a maioria da população. Nós somos um estado tradicionalmente de políticas que atendem a setores específicos da sociedade. O pessoal às vezes fala do agronegócio, o Goiás é um estado do agronegócio, mas não é só agronegócio, não. É também as corporações empresariais, né? Mas é uma visão conservadora. Nós precisamos garantir em Goiás, e temos trabalhado muito isso, para fazer em Goiás uma economia que possa atender a maioria da população. E para isso, ela precisa ser participativa. Então, nós precisamos debater um projeto para o Estado de Goiás, ouvindo, arregimentando, mobilizando os diversos segmentos sociais, dando oportunidade, dando voz e vez àqueles que tradicionalmente nunca tiveram a oportunidade de manifestar a sua opinião. Aí, os trabalhadores dos mais diferentes segmentos, tem os pequenos produtores, que espalhados pelo estado de Goiás afora, que, aliás, o pequeno produtor, que é aquele que coloca o alimento na nossa mesa. Porque Goiás é um dos campeões do agronegócio, mas o agronegócio ele trabalha para exportação. É importante? Eu sou daqueles que vejo importância no agronegócio, mas o agronegócio é importante para as divisas, para a exportação. Agora, quem coloca o produto, o alimento na nossa mesa é o pequeno produtor. E a grande maioria é pequeno produtor. Né? E ele é responsável por 60% a 70% dos alimentos que estão na nossa mesa. Então, nós precisamos dar a ele condição dele poder produzir. Né? E ele, cada vez mais, está em situação difícil. Então, nós temos trabalhado aqui, Guilherme, no sentido de dar voz a esses segmentos, de dar oportunidade a esses segmentos. Então, por um lado, é a defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, por outro lado, é a elaboração de políticas públicas para garantir os direitos à maioria da população, mas, por outro lado, também é garantir movimentos na área econômica, de fazer parcerias que garantam que o pequeno, o médio, também possa produzir com vigor. E ele produzindo com mais força, produzindo em escala, ele dará condição para que a população, a maioria da população, tenha acesso à dignidade a partir da melhor qualidade de vida. Maravilha, então estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do podcast Mesa de Debates, né? Primeiramente quero aí agradecer a conversa agradável aí com o deputado Rubens Ottoni, né? Gostei bastante aí das suas contribuições e passo a bola aí para ele de novo fazer as considerações finais.
Deu uma travada aqui e já o deputado Rubens estará aqui de novo para fazer as considerações finais. Pronto. Novamente, deputado, se quiser fazer as considerações finais aí da entrevista, sinta-se à vontade. Eu quero agradecer você, viu, Guilherme? Primeiro, agradecer a oportunidade. Segundo, parabenizar. Parabenizar por esse espaço privilegiado de interlocução, isso é muito importante. Nós falávamos aqui das fake news, daqueles que aproveitam das redes sociais para espalhar mentira, para poder criar instrumentos de enganação. Cada vez mais nós precisamos ter instrumentos como esse, que você coordena no sentido de poder garantir espaço para a consciência, para a formação da boa opinião, para dar oportunidade para as pessoas, às vezes com opiniões diferentes, não tem problema nenhum, mas colocar as opiniões, fazer um debate sincero, debate aberto, debate produtivo. Então, parabéns a você e estou aqui sempre à disposição para poder contribuir quando você julgar necessário. Um grande abraço a você e a todos que te acompanham. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao deputado Rubens Ottoni, né, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando até este momento. Peço aí que se inscreva aí no canal Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco. Comentem na entrevista do deputado, se concorda com o deputado, se não concorda com o deputado, vamos aí fazer esse debate. Curta também, né, esse vídeo, curta outros vídeos do canal Mesa de Debates produziu, né? Comentem outros vídeos, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco, e siga a gente no Instagram, né? Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!